psicologia é uma paixão desde sempre. Eu sempre quis trabalhar na área da saúde ou da educação. Isso era uma certeza que me acompanhava desde tenra idade e falava muito sobre isso com os meus familiares mais próximos, nomeadamente os meus pais. E foi engraçado que só descobri ali por volta do 5º, 6º ano de escolaridade o termo e o ser psicóloga por uma apresentação que houve na minha escola. E nesse dia lembro-me perfeitamente de ter chegado a casa e ter dito à minha mãe: é isto que eu quero ser psicóloga. O curso, em termos de cadeiras, claro que houve algumas temáticas e que na altura e mesmo agora tenho algumas dúvidas, dado depois as áreas de especialização pelas quais enveredei, porque no início é um bocadinho mais um campo aberto e depois é que vamos afunilando as nossas escolhas e as nossas áreas de especialização, porque de facto os psicólogos não trabalham todas as áreas e portanto algumas cadeiras inicialmente mais generalistas questionavam-me e levavam-me a pensar até outros caminhos, apesar de eu desde o início querer trabalhar com crianças. Depois, ao longo do curso, fui conhecendo professores fantásticos que de facto deram uma vida àqueles temas e àquelas matérias que vou guardar para todo o sempre. E, portanto, se a minha vida já antes era relação, e se calhar por isso também a minha relação tão clara com a psicologia e a minha identificação tão clara com o mundo da psicologia, durante o curso, durante a licenciatura, isso foi uma certeza. Guardo professores hoje ainda como mentores, como amigos, como orientadores, seja o que lhe queiramos chamar, mas todos têm de facto um papel e um lugar muito importante na minha vida e no meu percurso académico e profissional e pessoal. Eu quero acreditar que estamos num caminho crescente desse ponto de vista. Pensando numa imagem, pensar numa escada, eu acho que temos subido degraus importantes neste ponto de vista. Orgulha-me e honra-me pertencer a essa classe por isso. Eu sou de uma altura em que terminei a licenciatura ainda antes de Bolonha e fiz mestrado ainda antes de Bolonha e ainda antes de existir uma ordem, e acho que este passo para a nossa área e a nossa classe ter uma ordem profissional foi um passo muito importante, porque venho do antes e temos dado então passos cada vez mais consolidados e consistentes para mostrar à comunidade a nossa importância e a importância do nosso papel, que vai muito para além da consulta do 1 para 1 e do papel redutor da associação à doença mental. Isso é uma pergunta muito difícil. Estaria certamente a trabalhar com crianças, na área da educação, talvez, ou na área da saúde. Tenho, porém, para mim que dificilmente estaria tão realizada profissionalmente se o meu percurso tivesse passado ao lado da psicologia. É interessante também dizer que a minha paixão por trabalhar com crianças quis a ironia do destino que o meu primeiro contacto com o mundo profissional fosse com adultos. Portanto, o meu início do percurso profissional foi com adultos e trabalhei em muitas áreas da psicologia, desde a oncologia, a cirurgia, a saúde ocupacional, com adultos. E isso deu-me uma perspectiva muito mais abrangente do que é, de facto, a psicologia, deu-me maiores certezas de trabalhar no mundo infantil, na infância e na adolescência, tendo a consciência que a ligação com os agentes educativos e com os adultos de referência que estão com a criança no dia-a-dia é fundamental. Portanto, os pais, os professores, os educadores e por aí em diante.
Os intergalácticos aparecem numa fase da minha vida muito boa, marcam aqui o início também de uma nova relação, neste caso com o mundo editorial, do ponto de vista mais lúdico-pedagógico e também com ideias com história. A área lúdico-pedagógica era algo, enquanto instrumentos de mediação, que eu utilizava recorrentemente e que sabia que funcionava na prática clínica, que era uma certeza para mim, que favorecia em muito a relação terapêutica, que ajudava em muito a desbravar terrenos que muitas vezes não estão, ou se não a maior parte das vezes, não estão no consciente da criança e do adolescente, e portanto os intergalácticos foi uma concretização real de tudo isso. Tive a oportunidade no ano de lançamento dos intergalácticos, onde também orientei e continuo a orientar estágios académicos da minha faculdade, do ISPA, e que muito me honra continuar a fazer parte dessa casa e nesse longo percurso algo que posso dar também e partilhar nos estágios académicos é uma forma que encontrei de o fazer. E nesse ano também se reuniram 3 colegas, a Márcia Seguro, a Patrícia Cardoso e a Inês Bonifácio, cuja identidade e também forma de trabalhar muito se identificou com esta dinâmica e, portanto, acabaram por embarcar também nesta aventura. Uniu-se a ilustração, porque era uma grande dificuldade, dar imagem às minhas ideias, torná-las reais, ter mesmo um tabuleiro, ter imagens próprias. E com a Daniela Leal, isso foi a cereja no topo do bolo. E, portanto, os intergalácticos simbolizam, de facto, a concretização clara de algo que já era uma prática recorrente no meu dia-a-dia profissional, que é o uso de materiais. Absolutamente. Eu já tinha alguns protótipos, não com esta qualidade, nem editorial, nem ilustrativa, mas tinha pequenos baralhos de cartas que eu própria criava, copiava algumas imagens com os devidos cuidados dos direitos de autor do Google e utilizava algumas coisas de uma forma naif, mas aquele tipo de atividades que aparece nos baralhos estavam amplamente usadas e testadas por mim com as crianças daquela faixa etária. E depois, muito antes também do jogo sair e na relação com a editora, esse foi um dos cuidados, portanto eu trabalhei também em contexto escolar, pedir a colegas de escolas que testassem o jogo, pedir a colegas em contexto mais individual e clínico que também o testassem e efetivamente não funcionou só comigo, também foi um prazer perceber que funcionava mais além. A Ideias com História aparece na minha vida com este projeto tão querido dos Intergalácticos. Num primeiro contacto, cheguei à editora através de diferentes contactos profissionais e pessoais, quer da Ruta Agulhas como também da Joana Alexandre, que já conheciam a Ideias com História e que me incentivaram muito a dar o primeiro passo e depois a ir estabelecendo alguns contactos. Interessante que depois, a partir daí, também foi aberta a oportunidade e com muito prazer que a Joana Alexandre fez a revisão científica dos Intergalácticos. Terminar, do ponto de vista profissional também, a componente académica é muito importante, portanto, terminar o doutoramento, onde estou a fazer, fiz a construção e estamos a fazer a validação de um programa, os Intergalácticos, onde vamos trabalhar em grupos com crianças e em diferentes sessões com as nossas grandes personagens, a hiperatenta e o superativo. É uma pergunta difícil, porque gosto bastante de ler, muito embora a componente profissional, o tempo por vezes se esgota a ler mais artigos científicos e do ponto de vista mais profissional. Mas relativamente à vivência pessoal, destaco dois grandes livros em dois também grandes momentos. Os Filhos da Droga,
Li na fase da adolescência, é marcante, é com satisfação que sei que hoje faz parte do Plano Nacional de Leitura. Acho que todos os jovens deveriam ler, é um testemunho real, tocante e verídico que nos leva à realidade do tema e também à importância da prevenção nessa área, depois já na minha perspectiva profissional enquanto psicóloga. Por outro lado, sendo eu uma apaixonada por questões da história, nomeadamente a fase da Segunda Guerra Mundial e também todos os aspectos, especialmente os aspectos sociológicos e psicológicos inerentes a estas diferentes fases que vamos vivendo entre ditaduras e períodos de ditadura e períodos de democracia, destacava aqui o carteiro de Auschwitz e outros também dentro da mesma temática, que de facto são marcantes, têm uma ligação forte e que, acima de tudo, me transmitem um lema que levo todos os dias comigo para o trabalho e para todos os sítios onde vou, que é a fé, o acreditar, independentemente de qual seja a crença, acreditar que vamos conseguir nos superar. E, portanto, se a cada dia nos conseguirmos ser um bocadinho melhores, essa superação já está a caminho. Eu destacava A Vida é Bela, pela mesma questão dos livros, e ainda mais do que a época à qual se retrata em termos históricos, e que de facto gosto de ler, de comentar e saber mais, toda a magia colocada numa relação de amor, numa relação parental, para mim plena em amor, em proteção, em tudo aquilo que uma relação pai-filho deveria ser. E, portanto, um exemplo, mais uma vez, de inigualável superação. Muitas vezes, mais até pela intuição, aquilo que mais me tira do sério é a hipocrisia e a mentira, porque são tudo aquilo que vai contra os meus valores e princípios de vida. Finais de tarde perfeitos. Um pôr do sol, a ver e ouvir o mar, tenho uma forte ligação com o mar, com a água, é algo que me transmite muitas coisas positivas, muita energia positiva. Em todo o caso, para mim, muitas vezes profissionalmente não posso dizer que seja um final de tarde, às vezes são finais de dia, mas tenho muitos finais de dia perfeitos sempre que encontro os meus filhos.